De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. Nesse conteúdo aqui, algumas informações importantes sobre Borré. Ele está empolgando o Inter para a temporada de 2026. Além disso, a definição de jogadores que conversaram em algum momento com o Internacional e o desembarque de reforços na capital gaúcha. Vem anúncio do Inter por aí nos próximos dias, por que não nas próximas horas. Eu só peço aqui, antes da gente falar sobre tudo isso, a sua moral, é rapidinho, é deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. É só isso e a gente toca o vídeo aqui, o canal tá de volta, tem vídeo todo dia, então se você se inscrever e ativar o sininho, você recebe uma notificação no seu celular assim que o vídeo entra no ar. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Borré, porque o centroavante fez gol contra o Monson, gols, aliás, contra o Monson, lá no Paço da Areia, e o técnico Paulo Pesolano, ele entende que o Borré, com ele, pode voltar a ser um jogador decisivo na temporada de 2026. Se ele ainda não foi esse jogador no Inter, o Pesolano acredita que pode fazê-lo em 2026. A gente já falou em outros materiais, em outros conteúdos aqui no canal, que o Inter tem uma estratégia para potencializar o Borré, que é colocá-lo ao lado de um outro atacante, de um cara mais 9, mais centroavantão, trazendo o Borré um pouco mais para fora da área, trazendo ele para uma função de mais mobilidade. Esse é o diagnóstico da atual composição de comissão técnica e do departamento de futebol sobre este jogador. Vou sempre lembrar aqui, o João Batista Filho tem uma informação de que o Pato ligou, Alexandre Pato, falou com o Abel Braga, quando o Abel aceitou os últimos jogos de 2025, para dizer para ele, olha, eu joguei com o Borré no Vila Real e o Borré não é o último homem do ataque, eu era esse cara, o Borré era a minha dupla, era o cara para jogar um pouco mais caindo para o lado, um pouco mais longe da área, construindo, porque ele tem esse jogo de mobilidade. E o Inter acredita que isso pode ser construído nessa temporada. Claro que o Inter valoriza muito os gols do Borré contra o Monson, mas também coloca um pé no freio porque sabe que é campeonato gaúcho. Eu, inclusive, procurando algumas informações, tentando falar com algumas fontes nesse sábado, eu ouvi justamente isso, que o Inter, acredita que o Borré pode ser um jogador importante, mas que o Inter também pondera o adversário do campeonato gaúcho. Agora, o Inter também não tira o elemento confiança, e é esse o principal saldo de o Borré fazer 2 gols contra o Monson. Não é acreditar que o Borré vai ser o artilheiro do ano, não é acreditar que o Borré vai ser um jogador super desequilibrante para o Inter na temporada, mas entender que o Borré, fazendo 2 gols contra o Monson, no mínimo, retoma uma confiança importante. Então, dos males o menor. Pelo menos o Borré fazer 2 gols contra o Monson dá mais confiança para o atacante nesse início de temporada. E esse elemento é que é importante para o Inter ter essa análise de que o Borré pode ter um rendimento melhor do que o da temporada de 2025. Eu quero nesse vídeo aqui também falar sobre reforços, porque um dos caras que pode potencializar o Borré na visão da direção é o Alejandro, o centroavante que o Inter está buscando no CSKA da Rússia. O CSKA neste momento está em Abu Dhabi, fazendo uma intertemporada, o campeonato russo parou em virtude do frio muito rigoroso por lá e só volta a ser disputado em março. E por enquanto, os jogadores do clube russo se apresentaram em Abu Dhabi para a pré-temporada, para a intertemporada, para esse período de treinos. O Alejandro tá lá, o Vijagra tá lá, são jogadores que ainda estão à disposição do clube russo. Mas a informação que tenho, e reafirmo aqui porque eu ouvi isso também no final de semana, são os trâmites burocráticos que por enquanto impedem que eles sejam autorizados a viajarem para o Brasil e serem apresentados, anunciados pelo Internacional. Mas isso vai acontecer a qualquer momento. Eu repito aqui, surgiu uma informação até nos últimos dias, nas últimas horas aí, no Rio especialmente, de que o Fluminense estaria interessado. E olha, me fizeram questão de me ligar, uma fonte me ligar e dizer, olha, o negócio com o Inter tá acertado. Não tem risco do Fluminense atravessar o negócio. Inclusive, essa fonte me disse que essa informação não procedia. Mas mesmo se fosse um interesse do Fluminense, algo real, isso não atrapalharia a negociação, porque já está tudo encaminhado. São os trâmites de negociação que precisam agora ser superados para que os 2 jogadores viajem para Porto Alegre. Tanto o Alejandro
como o Vijagra, que é o primeiro volante que o Inter está contratando no mercado para esta função, para esta temporada de 2025. Os dois vêm por empréstimo, o Vijagra com $400 mil que o Inter paga agora pelo empréstimo e uma obrigação de compra mediante metas na casa aí de 4 milhões e alguma coisa de dólares também. Não tem o valor final exato aqui, mas deve ser algo em torno de 4 milhões e meio, 4 milhões e 600 mil dólares. Tá? Totalizando 5 mil dólares aproximadamente, que é mais ou menos o valor que o CSKA pagou quando comprou o jogador no ano passado do River Plate da Argentina. O River pagou 10 quando comprou o jogador do Tajeres. Então já vendeu pela metade e ele está mantendo esse valor de mercado se o Inter comprar o atleta lá no fim do ano. Aí o Inter tem duas opções, né? Ou o jogador joga esse número essa meta, né? Atinge essa meta jogando e o Inter é obrigado a comprar, ou o Inter devolve o atleta e quem sabe até pode, se ele não atingir essas metas, pode tentar negociar aí com o CSKA, mas já existe uma obrigação já estipulada. É o mesmo do Alejandro, só que eu não tenho a informação se o Inter paga alguma coisa ao CSKA pelo empréstimo e qual é o valor da obrigação de compra. Sei da informação da obrigação. E o Inter vai anunciar o Félix Torres. Esse já está em Porto Alegre desde os últimos dias aí, né? Já chegou em Porto Alegre há alguns dias, já está tirando foto no shopping aí com o torcedor que encontrou o Félix Torres, já botou nas redes sociais, inclusive, né? O torcedor tirou uma foto com ele e botou, bem-vindo a Maior do Sul, e ele já botou um valeu ali com as cores do Inter. Então tá tudo certo, o Inter vai anunciar o Félix Torres, também é contrato de empréstimo e também é até o fim dessa temporada. E tem dois jogadores que negociaram com o Inter, que tiveram aí no radar, ou especulados ao menos, que tiveram definição dos seus futuros. O Luiz Gustavo, o volante, esse sim com quem o Inter conversou, alinhou uma contratação, mas não avançou a partir da chegada do Paulo Pesolano, né, que entendeu, junto do Inter, que esse jogador não encaixaria na característica necessária. O Luiz Gustavo assinou já com o Atlético Paranaense, contrato de 1 ano, vai jogar o Campeonato Brasileiro e vai jogar contra o Internacional no estádio Beira-Rio logo no início da competição. E o zagueiro Rodrigo Becão, esse eu falei para vocês aqui no vídeo, né? Ele foi um nome ligado ao Inter, mas o que eu soube é que o empresário conversou com o Fabinho, até ofereceu o nome, mas o Fabinho não teve interesse, o Inter não deu andamento na conversa. Mas como ele foi especulado, eu trago aqui a informação do desfecho. Ele foi emprestado para um outro clube da Turquia, que assinou ali um vínculo de 6 meses, né? Tá emprestado até junho só, um contrato bem curto do Becão, que vai seguir no futebol europeu, mais precisamente vai seguir no futebol da Turquia, saindo do Fenerbahçe desse momento por empréstimo. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like e segue aqui no canal, então os vídeos de Internacional mais novos aí aparecendo na tela. Aproveita para dar uma conferida nos outros conteúdos para ficar bem informado sobre o Internacional e sobre o Grêmio também, por que não? Tem vídeos também aqui no canal. Valeu!